Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito de velocidade e taxa de variação e relacionar derivada de funções a isso. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora para você já não esquecer, comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo apresentando outras sugestões de assuntos que você gostaria que tivessem sido abordados nesse canal. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é relacionar taxa de variação com derivada. E desta maneira eu vou começar utilizando uma inspiração física para dar a ideia do que eu entendo por taxa de variação neste caso. Então, sem mais delongas, vamos analisar um exemplo físico. Então imagine que eu tenho uma partícula que está se deslocando sobre o eixo x, com função de posição x é igual a f de t. Este t é uma variável temporal. Então, a velocidade média da partícula entre os instantes t e t mais ΔT é dado por f de t mais ΔT menos f de t dividido por ΔT. Esta aqui nada mais é do que aquela famosa fórmula da variação do espaço pela variação do tempo, que nós costumamos ver, por exemplo, nos livros de ensino médio de física. A velocidade da partícula no instante t, que é o que a gente chama de velocidade instantânea, e não é mais a velocidade média, é definida como sendo a derivada, caso essa derivada exista, da função f em t, ou seja, a v de t, e neste caso aqui eu estou considerando velocidade instantânea, é f' de t, que nada mais é do que dx dt. E a aceleração da partícula no instante t é definido como sendo a derivada, caso exista, da velocidade em t. Ou seja, a aceleração é a derivada da velocidade e, por sua vez, eu posso entender como a derivada segunda da função que define o deslocamento espacial. Perceba o seguinte, quando eu estou calculando a aceleração, eu estou calculando a variação da velocidade ao longo de um intervalo de tempo. Quando eu estou calculando velocidade, eu estou calculando a variação do deslocamento espacial ao longo de um intervalo de tempo. Portanto, perceba que, embora eu esteja escrevendo com derivadas, essas derivadas estão me indicando variações de grandeza. No caso da velocidade, é a variação que eu chamo de deslocamento, e no caso da aceleração, é a variação da velocidade. Então perceba que esses conceitos estão atrelados à ideia de taxa de variação. A aceleração média, por sua vez, é dado pela velocidade aplicada no ponto t mais ΔT, menos v aplicado no ponto t sobre ΔT, que a gente costuma entender nos livros de física lá do ensino médio como a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, para que a gente possa trabalhar um pouquinho com velocidade e aceleração, vamos fazer alguns exemplos. Então, eu tenho uma partícula que se move sobre o eixo x, de modo que no instante t, a posição x é dada por x igual a t ao quadrado, o t maior ou igual a zero, onde o x é dado em metros e o t é dado em segundos. Então, no item A, eu vou determinar as posições ocupadas pela partícula nos instantes t igual a 0, t igual a 1 e t igual a 2. No item B, eu vou aferir a velocidade dessa partícula no instante t. Aqui é velocidade instantânea. No item C, eu vou verificar a aceleração dessa partícula no instante t. Ainda é aceleração instantânea. E no item D, eu vou esboçar o gráfico da função de posição. Então vamos começar. No item A, eu vou calcular então a posição dessa partícula em alguns instantes de tempo. Então no primeiro caso, no instante t igual a 0, isso é 0 ao quadrado, isso dá 0. No instante t igual a 1, isso é 1 ao quadrado e isso é 1. Neste caso,
1 metro. E no instante t igual a 2, isso é 2 ao quadrado, que neste caso dá 4 metros. No item B, me é solicitado a velocidade, nesse caso, a velocidade instantânea. Então, a velocidade vai ser a derivada da função de posição. A função de posição, lembremos que ela é dada por t quadrado. Então, isso é a derivada de t quadrado, que é 2t. E no caso da aceleração, que é solicitada no item C, a aceleração é a derivada da velocidade ou ainda a derivada segunda da função de posição. A derivada da velocidade, a velocidade é 2t, essa derivada dá 2. Só que aqui a medida é metros por segundo e aqui é metros por segundo ao quadrado. E por fim, para atender o item D, eu estou mostrando neste momento então o gráfico da função de posição, que é o gráfico da função t quadrado para t maior ou igual a zero. No exemplo 2, eu tenho uma partícula que se move sobre o eixo x, de modo que no instante t, a posição x é dada por x igual a cosseno de 3t, com t maior ou igual a zero. Eu vou supor que o x está dado em metros e que o t está dado em segundos. Então, vou determinar as posições ocupadas nos instantes t igual a 0, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2 e 2π sobre 3. Depois, no item B, vou calcular a velocidade, aqui é a velocidade instantânea. No item C, vou calcular a aceleração, aqui também a aceleração instantânea. E no item D, eu vou mostrar o gráfico da função posição, ou da função de posição. Então, passemos ao item A. Perceba o seguinte. Quando eu estou no instante t igual a 0, a função fica cosseno de 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, eu estaria na posição 1 metro. Quando t é π sobre 6, aí a função fica cosseno de 3 vezes π sobre 6. E isso é cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, estou na posição 0 metro. Quando o t é π sobre 3, isso é cosseno de 3 vezes π sobre 3. E, portanto, eu tenho cosseno de π. Isso é menos 1. Quando eu estou dizendo que eu estou com menos 1 metro, eu estou dizendo que ao invés de andar para frente, eu andei para trás. Por isso que fica negativo. Quando t é π sobre 2, isso é o cosseno de 3 vezes π sobre 2. Mas o cosseno de 3π sobre 2 novamente é 0. E quando t é 2π sobre 3, isso fica o cosseno de 3 vezes 2π sobre 3. Isso, cancelando esse 3, é o cosseno de 2π e novamente isso volta para 1. Portanto, essa partícula está fazendo um movimento de vai e vem. Ela vai andando 1 metro para frente, depois ela volta para o instante original, anda 1 metro para trás. Depois volta para o instante original, anda 1 metro para frente e assim por diante. No item B, é solicitado a velocidade. A velocidade, neste caso velocidade instantânea, é a derivada da função de posição. A função de posição é dada por cosseno de 3t. Utilizando a regra da cadeia, isso fica menos seno de 3t vezes a derivada de 3t, que é 3. Então, isso dá menos 3 vezes seno de 3t. No item C, é pedido a aceleração. A aceleração ela pode ser vista como a derivada da velocidade, nesse caso eu estou falando de aceleração instantânea, ou também a derivada segunda da função de posição. Portanto, como a velocidade era menos 3 seno de 3t, isso é menos 3 seno de 3t linha.
O menos 3 é um número, então ele sai da derivada, fica menos 3 vezes o seno de 3t, linha. E aqui eu uso a regra da cadeia. Menos 3 vezes cosseno de 3t vezes a derivada de 3t, que é 3. Então fica menos 9 cosseno de 3t. E, por fim, eu vou mostrar então o gráfico da função de posição. É um gráfico também que tem um formato senoidal, justamente porque é um cosseno. No exemplo 3, eu estou assumindo que um ponto move-se ao longo do gráfico de y igual a x² mais 1, de tal modo que a sua abscissa x varia a uma velocidade constante de 3 cm por segundo. Qual é, quando x é igual a 4 cm, a velocidade da ordenada y? Aqui eu quero chamar a atenção que, se antes eu estava trabalhando com um deslocamento unidimensional, aqui eu estou trabalhando com um deslocamento bidimensional. O que eu quero dizer com isso? Veja, se este aqui é o gráfico da função x² mais 1, eu estou dizendo que à medida que a partícula caminha neste gráfico, ela caminha numa direção x e também caminha numa direção y. Portanto, eu vou ter que enxergar x como x de uma variável temporal, que é a posição no eixo x, mas o y também vai ser o y que depende de uma variável temporal. Mas ainda, eu posso dizer que esse y, por causa da função que relaciona, depende de uma variável x, que por sua vez depende de uma variável temporal. Portanto, neste caso, quando eu estou calculando a velocidade da ordenada, eu quero calcular a derivada de y em relação a t, utilizando a regra da cadeia, isso é a derivada de y em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. A derivada de y em relação a x, perceba, observando esta função como y igual a x², isso fica 2 vezes x vezes dx dt. Agora, continuando o nosso cálculo, o enunciado do exercício diz que a derivada de x em relação a t, que seria a velocidade no eixo x, é igual a 3. Portanto, isso fica 2x vezes 3, que é 6x. Agora, se x for igual a 4 centímetros, então a dy dt, ou seja, a velocidade da ordenada y, é 6 vezes 4, e isso é 24 centímetros por segundo. Com isso observado, perceba que eu trabalhei com velocidade e com aceleração. Então agora eu vou expandir essa ideia de variação. Então seja y igual a f de x, uma função qualquer. Quando eu considero a f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, ou seja, eu calculo uma variação na ordenada, no valor da função, e divido pela respectiva variação no domínio, isso eu vou chamar de taxa de variação média de f entre x e x mais ΔX. A derivada da função neste caso, quando ela existir, é também denominada taxa de variação de f em x. Mas nesse caso eu estou calculando uma taxa de variação instantânea. Nós vamos chamar também dy dx como a taxa de variação da grandeza y em relação à variável x. Se eu estou analisando a variação de uma função no intervalo Δx bastante pequenininho, eu posso dizer que a variação da função é aproximadamente a derivada da função em x vezes Δx. Ou seja, se eu estou considerando uma variação muito pequenininha no domínio, então a variação da função pode ser aproximada por sua diferencial. E essa seria então a aproximação de primeira ordem, uma aproximação linear. Para fixar essas ideias, vamos pegar dois exemplos. Então, o exemplo 4 diz o seguinte: o raio R de uma esfera está variando com o tempo a uma taxa constante de 5 metros por segundo. Com que taxa vai estar variando o volume da esfera no instante em que esse raio foi igual a 2 metros. Então, a primeira coisa que eu vou observar é qual é a fórmula do volume de uma esfera.
o volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. O enunciado do exercício me diz que esse raio está variando de acordo com o tempo. Então, ele é uma função. E, consequentemente, então, este volume vai variar de acordo com o tempo. Além disso, o enunciado do exercício me diz que a variação do raio é constante em 5 metros por segundo. E ainda ele pede para analisar a variação no volume quando esse raio é igual a 2. Neste caso, 2 metros. Então, se eu estou calculando variação do volume, eu estou calculando a derivada do volume em relação ao tempo. Utilizando a regra da cadeia, isso é, a derivada do volume em relação ao raio, porque o volume é uma função de raio em primeira instância, vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Perceba que quando eu faço dV/dr, isso é 4/3 de π, a derivada de r ao cubo é 3r ao quadrado, vezes dr dt, que pelo enunciado é 5. Então, isso é, simplificando este 3, 20 πr ao quadrado. Agora perceba, o r que eu estou considerando vale 2. Então, a variação do volume é 20 vezes 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 20, 80. Vezes π, metros cúbicos, porque é volume, por segundo. E por fim, no nosso último exemplo, imagine que eu tenho um ponto P que se move sobre a elipse da equação 4x² mais y² igual a 1, e eu sei que as coordenadas x e y são coordenadas que dependem de uma variável temporal t, e elas são definidas e deriváveis em um determinado intervalo i. O que eu quero observar é que dy dt é igual a menos 4x sobre y vezes dx dt. Evidentemente, esse t está dentro do intervalo i, porque eu estou falando de derivadas, e a y aplicada nesse t não pode ser zero por causa dessa divisão. Então, perceba, a elipse aonde a partícula está se deslocando tem esta equação. Neste caso, eu vou fazer derivação implícita. Então, eu derivo de um lado, derivo de um outro. A derivada de 4x² fica 4, que é a constante. A derivada de x², 2x vezes dx dt, utilizando a regra da cadeia. Mais a derivada de y, 2 vezes y, porque aqui é y², vezes dy dt, porque, novamente, y também é uma função, e aqui eu estou usando a regra da cadeia. E a derivada do número 1, a função constante 1, dá zero. Então, isso aqui fica 8x dx dt. E esse 2y dy dt eu vou passar para o outro membro. Então, fica menos 2y que multiplica dy dt. E, portanto, veja só, o dy dt ele é obtido a partir do momento em que eu passo esse menos 2y dividindo. Então, vai ficar menos, porque o sinal é negativo, 8x sobre 2y dx dt. Portanto, dy dt fica menos 8 dividido por 2, 4. 4x sobre y vezes dx dt. E isso é o que o exercício pedia para que nós mostrássemos. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!